Cultura Livre por Edgar Escandurra. Cultura Livre para mim é cultura e arte sem censura para todas as pessoas, de todas as idades, todas as crenças, para todos nós. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Bom, eu sou Edgar Escandurra, eu sou pai de 4 filhos, sou músico, compositor, guitarrista, amo o que eu faço e estou aqui para tocar para vocês.
Minha mente ainda é a mesma, começando o Cultura Livre. Hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui Edgar Escandurra, comemorando 30 anos do primeiro disco solo, o Amigos Invisíveis. Hoje por aqui também tem o Mundo Paralelo, do Tomás Pauliello, que é guitarrista do Garotas Suecas. Eu vou começar apresentando todo mundo para criar aquela intimidade. Vou começar por aqui, Daniel Escandurra. Oi. Ali, Rodrigo Saldanha. Fábio Golfetti, Tassiana Barros e Edgar Escandurra. Oi. Pronto, agora intimidade criada, todo mundo apresentado. Vou pegar o gancho da primeira música. Sua mente ainda é a mesma daquela época? Não, muita coisa mudou, né? Mas é legal a gente cantar essa música, que eu acho que ela fala sobre valores, assim, de uma idade da gente, assim, que são muito caros pra gente, né? Que são muito preciosos. Que eu acho que depois a vida dura e realista vai eliminando alguns valores, alguns sentidos, mas eu acho que sempre vale a pena a gente relembrar aquela pureza, aquela fé, as coisas que a gente acreditava quando era mais novo, assim. É bom manter essa mente o mais próximo possível de como era, assim, nesses Não valores. É? Eu tenho saudades disso já, sabia? Eu tenho saudades da pureza, sempre. É verdade. Não dá? Dá saudade. A gente tá muito... A realidade vem muito dura na nossa frente, assim, na nossa cara, né? Então é bacana manter. Eu acho que isso faz parte também da arte, né? Você fugir um pouquinho dessa dureza da realidade, né? Sim. E, Edgar, você lançou esse disco em 89. Você tinha lançado Psicoacústica em 88, com o Ira. Como é que foi lançar um disco solo no meio daquele outro turbilhão? Porque que horas você compunha, que horas que você fez tudo isso? Porque era um... Pois é, eu acho que tem uma sorte, assim, de uma característica minha, que eu acho que você presenciou anos depois, tocando com outras pessoas e tal. De sempre trabalhar com, além do projeto, vamos dizer, que seja a minha banda principal, né, assim, que tem mais evidência, o Ira, né? Além disso, eu tinha outros trabalhos, tocava com Mercenárias, com as meninas, tocava com o Smack, isso eu estou falando nessa época aí, né, dos 80, com o Solano Star também, com a Tassi. Então isso aí proporcionava para mim, tipo, 24 horas por dia voltado para a música, né? Então aí eu compunha muitas músicas, eu conseguia perceber qual era a música que podia ser legal para uma banda, qual a música que não tinha muito a ver, qual a música que tinha mais a minha cara, qual a música que podia ter mais a cara do cantor, do Nazi, sabe, assim, então acabei criando um repertório com a minha cara, né, que é o Amigos Invisíveis, assim, que foi bacana. E foi legal que foi um start, né, para anos depois eu continuar fazendo outros discos, com outras pegadas, com uma influência da música eletrônica e tudo mais, né, mas esse disco é muito marcante mesmo, por isso que a gente vai fazer, quando a gente fizer 30 anos, né, o ano que vem, né, de Psicoacústica, eu acho que a gente pretende fazer uma celebração mesmo, que já começamos já um ano antes, estamos agora aqui já celebrando, né, esse momento muito importante, assim, um disco que eu gravei sozinho, todos os instrumentos. Sim, o Amigos Invisíveis. Você trocou, você colocou Psicoacústica no meio, mas é o Amigos. Então, minha mente não é mais a mesma. Perfeito. Para recuperar a mente, porque o tempo passa, a gente confunde, assim. Não, mas o que eu queria dizer, assim, que era esse espaço que eu tive para poder compor músicas para mim, foi muito importante, assim, e foi um voto de confiança da gravadora na época, o Warner, o André Midani, que é um cara muito importante, né, para a história da música brasileira. Ele foi um cara que apoiou, assim, sabe? A gente tinha certos receios de falar, pô, será que eu poderia fazer um disco solo? Isso aí é correndo. Não responde agora. O cara, não, claro, Edgar, pô, não, vamos fazer um disco, muito bem, muita ideia. Sotaque francês, isso aí. Foi muito bom, né, cara? Foi o começo para vários projetos, para outras coisas, para abrir as portas, para poder tocar com outros músicos também. Sim. Ótimo. Esse operário do rock está aqui, a gente vai falar disso ainda, mas agora a gente vai fazer nosso primeiro intervalo e volta com mais Cultura Livre, mais Edgar Escandurra e essa super banda. Até já! Cultura Livre. Cultura Livre de volta hoje com Edgar Escandurra, mostrando aqui o Amigos Invisíveis. Edgar, você falou que você gravou esse disco quase sozinho, né? Você gravou tudo, tem uma coisa ou outra da Tassi também. Né?
mas você gravou quase tudo sozinho. Como é que foi esse processo na época em estúdio? Como foi? Que era gravadora, né? Sim. Diferente. Então, foi um apoio que a gravadora deu, comprou a ideia, porque quando eu fiz, antes de entrar no estúdio para valer, eu fiz uma gravação, um projetinho, um teste, vamos dizer, né? Apresentar o repertório, algumas músicas. E eu fui no estúdio e fiz dessa maneira, tocando tudo sozinho, né? Como eu vinha tocando bateria com as Mercenárias e já fazia mais ou menos uns 4, 5 anos que eu não tocava mais, eu estava com muita saudade de tocar bateria. Então, já comecei tocando bateria, já me esbaldei na bateria, assim, né? Dentro dos meus limites, né? Mas eu fiquei muito feliz tocando bateria. Aí foi para o baixo, essa criatividade toda, sabe? Foi para o baixo, foi para a guitarra, violões, daí os vocais, canto. Aí tem um pandeirinho aqui, eu pego, faço um pandeiro. Aí, olha, tem um violino aqui, eu nunca toquei, mas deixa eu testar. E vai lá o Bolinha, França tocando, né? E foi várias coisas assim, sabe? Teclados, efeitos. E trabalhei também com o produtor Paulo Junqueiro, que eu acho que hoje ele é diretor, presidente da Sony, alguma gravadora assim. E ele era um excelente engenheiro de som, né? Então a gente ficou juntos assim, trabalhando. Entrava no estúdio, por incrível que pareça, foi rápido. O disco foi, sei lá, acho que em um mês tinha o disco pronto, né? E naquela época não era tudo analógico, né? Assim, não tinha essa coisa de você gravar e depois consertar. Então, é meio na raça mesmo que era sendo feito e com essa abertura para poder experimentar. Então, o disco tem uma sonoridade assim meio experimental, apesar de ter músicas pop, né? Ele tem um clima assim, um universo que pertence muito a esse universo dos Amigos Invisíveis, assim, sabe? É uma cara dele, assim, que eu acho que se eu tocasse com uma banda completa, eu acho que eu não conseguiria. Nunca saberemos, mas agora, com banda completa aqui no palco, tem Gritos na Multidão, junto com Quero Voltar para Casa. Sabe, faz muito tempo, me faz um tempo, estou querendo mais, preciso ir embora, tome uma Coca-Cola, não se preocupe mais, eu não perturbo mais, já disse adeus à mãe, já disse adeus ao pai. Estou desempregado, estou desgovernado, a fome me faz mal, estou passando mal, mas vou entrar na luta, então cair na rua, já vejo a poluição, já está ficando perto, esse é o coração da máquina do esperto. E aqui estou então, estou sozinho ou não, é mais de 1 milhão, ninguém mais pensa em vão, existe confusão, gritos na multidão, a fim da convenção, gritos na multidão, pobre de timão.
Gritos na multidão e quero voltar para casa, juntinhas, aqui no Cultura Livre? Essa pergunta é minha, mas tem tantas pessoas perguntando no chat que eu vou dividir a autoria com todo mundo da transmissão. Então, essa pergunta é minha e de todo mundo da transmissão. Que uma outra música desse disco é Bem-vindo, Daniel. E aí, todo mundo querendo saber como é ter feito essa música há 30 anos e hoje o Daniel está na sua banda, já faz um tempo, mas estar aqui nesse momento, comemorando 30 anos da música que recebeu ele quase. Bom, a música é feita, né, em homenagem ao Dani, né, que ele tinha acabado de nascer, né, e é um prazer, assim, indescritível, assim, sabe, olhar para o lado e tá o Dani tocando, né, meu filhão querido, né, mandando bem, estou tocando super bem, sabe, que isso que eu acho que é o mais importante de tudo, assim, sabe, ele está tocando super bem, é um cara que é um músico, que não precisa tocar com o pai, ele pode fazer o som que ele quiser e está muito bem, assim, estruturado, né? Eu fico muito orgulhoso, muito feliz, é muito emocionante, dá uma tranquilidade, um conforto, uma segurança que é difícil você ter, às vezes, sabe, quando toca por aí com outros músicos, porque você tem aquele lado, uma afetividade profissional, né, artística, de amizade. A outra coisa é esse lance de sanguíneo, assim, sabe, do filho, é maravilhoso. Você cresceu ouvindo Bem-vindo, Daniel, ou ouviu pouco? Acho que desde a barriga, né? Tem videozinho tocando a música. Ah, é? Eu bem moleque, não sei antes de nascer, mas depois sim. Depois você lembra. Bom que eu não ouvi o conselho do Gritos da Multidão, né? Do já disse adeus à mãe, já disse adeus ao pai. Tem que, no meu caso, não dá muito para dizer. Não escuta tudo também que os pais falam, que não é tudo que é bom, gente. Umas coisas a gente, porque dá pra, falando, é bom vou lembrar, pagar daqui a pouco. Que é bom lembrar que minha mãe está aqui. Tá, Sim, é tudo, tipo, é família circense, brincadeira. Vai um circo inteiro. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo com essa banda família linda e já voltamos. Até já. Cultura Livre. Cultura Livre de volta, hoje com Edgar Scandurra, fazendo Amigos Invisíveis. E agora é hora da nossa pauta não musical, que funciona assim, a gente posta quem é o convidado, aí você sugere alguma coisa pra gente conversar com ele que não seja música. Como eu não contei pra ele isso antes, ele tá ficando assustado enquanto faço essa coisa. Mas é bem tranquila. Eu separei duas que falam sobre o mesmo tema. A Luísa falou, eu sempre vejo o seu Instagram e você posta muitas coisas relacionadas à música e artes em geral. Eu quero saber qual é a sua relação com as artes plásticas, já que o Daniel tem um trabalho nessa área. Uau, minha relação é de profundo admirador, né? Eu uma pessoa leiga, apesar de eu gostar muito, assim, procuro diversificar bastante, tanto das coisas mais clássicas, nos estilos mais clássicos, né, mais realistas, até as coisas mais subversivas, mais indo para o surrealismo, né, ou a poesia mesmo. Depois dos meus 50 anos, eu comecei a ler muito mais do que eu li minha vida inteira, sabe? Então, comecei a adquirir esse gosto pela literatura também. Que bom. Comecei a recuperar o meu prazer em ouvir música pelo vinil também, então comecei a ir atrás dos discos, ouvir muita coisa antiga. Meu prazer maior é descobrir coisas dos anos 60, 70 que eu nunca tinha ouvido antes. Então, para mim, soa como se fosse uma banda moderna, um trabalho novo, assim. Eu aprendo muito. O Daniel me mostra muitas coisas legais. O Joaquim também, que é meu filho, tem 18 anos, também me mostra muitas coisas bacanas, desde a arte mesmo, assim, artes gráficas, a novos artistas, novos músicos, né? Bacana, eu fico sempre antenado, porque agora eu quero aprender com o passado, com o presente, com o futuro, estou à disposição. E o Paulo Henrique falou, se a sua música fosse uma imagem, uma pintura, uma fotografia, o que ela seria? Não vale a capa do disco, né? Ou vale também?
Acho que um cavalo alado. Não, não sei. Não sei, é difícil, assim. Mas eu acho que poderia ser uma cor, assim. Eu acho que é azul. Assim, um azul que vai se transformando, assim, vai ficando meio roxo. Meio... Mas falando nisso, quem fez a arte do Amigos Invisíveis? Foi o... Yukio. O Yukio. Era um querido amigo nosso, meio da Tassi, que era um artista que já fazia várias coisas, muitos trabalhos de publicidade também, né? Diretor, né? Infelizmente ele foi para o céu e fez esse trabalho muito bonito, assim, inspirado em quadrinhos, que é uma das artes que eu fui muito envolvido, assim, me envolvi bastante, eu era apaixonado, cheguei a ter uma coleção com quase mais de 5.000 exemplares de quadrinhos legais europeus e adultos, né? E ele ele foi nessa veia, que estava muito influenciado por quadrinhos nessa época, e fez quase como se fosse uma capa de uma história em quadrinho daquelas BDs, banda desenhada europeias. Assim. Boa. Bom, pauta do Instagram resolvida, agora nós vamos para a próxima música, Abraços e Brigas. Nosso amor se foi, partiu, se quebrou. Nosso amor se foi em uma lágrima. Eu sabia o que era bom para nós dois, mas você sempre queria um pouco mais. A cada dia meus pés estavam mais longe do chão, e hoje meu pensamento ainda te persegue. Nosso amor se foi no nosso dia a dia. Oh, não posso crer. Horas felizes até. Bem que eu queria que o tempo não existisse só pra ter você aqui. Lá, lá, lá. Essa é a história que não chega ao fim. Feche os olhos e então me vem você. Encosto o meu rosto na vidraça. Oh, e o que mudou? E o que mudou? Tristezas, mentiras, horas felizes até. Bem que eu queria que o tempo fosse diferente. Bem que eu queria. Oi! Tristezas, mentiras, horas felizes até. Bem que eu queria que o tempo não existisse só pra ter você aqui. Lá, lá, lá. Abraços e brigas aqui no Cultura Livre.
Edgar, 30 anos do disco. Hoje você escuta esse disco de outra maneira? Você escutava? Você entende ele de outro jeito? Ou não? Eu acho que sempre dá para descobrir algumas coisas novas no disco, né? Como tinha um espírito muito livre de poder mixar e de experimentar as coisas no estúdio, conforme a mídia que você ouve, eu ouço o vinil, que é um vinil nacional, né? Feito numa época que só existia o vinil, então não tinha esse capricho dos 180 gramas do vinil e tal, né? Então você perdia alguns detalhes por causa do corte, coisa assim, né? Então com o CD você já começou a ganhar algumas outras coisas, mas perdia algumas porque deixava o som um pouquinho linear, né? Ficava muito plano, perdia com a profundidade dos graves e tal. Então hoje em dia eu ouço de várias maneiras esse disco, com um olhar meio crítico nessa questão técnica, né, da mídia, qual que é e tal, mas sempre descobre algumas coisas de estéreo, de pan, o meu timbre de voz, a temática das músicas, as poesias, as letras, né, tudo se diz muito respeito a uma época, assim, eu sempre fui muito influenciado por pelo modernismo, né, pelos mods ingleses e tal, então tinha sempre um espírito mais vamos dizer, mais frio, assim, é mais inverno do que verão o disco, sabe? Tá. Então, conforme a gente vai ouvindo, dependendo da época, ou a gente tem vontade de pôr um casaco, às vezes não tomar um suquinho de laranja, tem vontade de tomar um gin tônica. Mas você falou isso das mídias que foram mudando, e você sempre usa a hashtag Operário do Rock nas suas fotos no Instagram. E eu imagino que, enfim, nesses 30 anos, até mais, muitas coisas foram mudando no mercado fonográfico, você passou por um monte de coisa. Você acha que hoje você é mais operário do rock do que você era, no sentido de trabalho mais braçal, é mais puxado hoje, não é? Eu acho que para quem está começando, tem alguns anos já na carreira, eu acho que deve ser mais difícil, né? Porque eu acho que os caminhos, os veículos de divulgação do teu trabalho são muito amplos hoje em dia, tem muitos, entendeu? Mas eles se dispersam um pouco. Acho que a minha geração tinha uma coisa mais dirigida, assim, existia poucas mídias, né? TV, rádio, imprensa, escrita, né? Uma coisa assim. Então acho que você ficava mais, as pessoas registravam mais o seu nome, registravam mais o som que você fazia, sabe? Mas para chegar lá eram só alguns também, tinha um né? trabalho muito intenso, quase assim, uma coisa quase artesanal. Você tinha, imagina, você fazia as músicas em fita cassete, né? Você mostrava teus trabalhos para fazer show, para vender um show em algum lugar, numa casa noturna, num teatro. Você levava uma fitinha cassete, um release, a pessoa ouvia aquela fita. Hoje existe mais, eu acho que uma coisa mais refinada, de qualidade, assim, mas eu acho que muito disperso em várias frentes, né? Então acho que deve ser muito mais difícil para quem está começando hoje, eu acho, do que para quem começou na minha época, quando pelo meu estilo, pelo rock and roll, era a música que estava ditando as atitudes, né? No momento de abertura política. Então o rock tinha uma importância também, não só aquela coisa da juventude, da guitarra, mas também tinha uma mensagem de protesto, né? Essas coisas foram se diluindo um pouco. Acho que hoje uma coisa mais sexista, não sei, fica mais difícil aparecer uma coisa legal, mas também eu acho que quando aparecer essa coisa legal, ela vai ser muito boa, entendeu? Já existem várias, então por isso quando elas aparecem, realmente impressionam, porque tem muita gente, muita coisa aparecendo, muita coisa. Então quando vem um artista legal, você fala, olha que bacana, assim, né? Eu acho que é isso. Não, e o pessoal no chat está falando, além da quantidade de gente que o Edgar toca no mundo, enfim, esse é um outro capítulo, mas agora... também tem essa do Operário do Rock, também tem essa brincadeira de estar sempre à disposição, sempre tocando, né? Sempre com guitarra, sempre em algum lugar para fazer um show, num camarim, enfim. Agora tem Culto de Amor.
busca de paz. Respondo à vontade do céu. Sentimentos, não preciso de provas. União para você, ou sim. Não fale nada. A verdade vem no seu beijo. Você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. Procuro me desarmar. Ando em busca de paz. Respondo à vontade do céu. Sentimentos, não preciso de provas. União para você, ou sim. Não vale nada. A verdade vem no seu beijo. Você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. União para você, ou sim. Não fale nada. A verdade vem no seu beijo. Você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. Você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. Você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. Culto de amor aqui no Cultura Livre, e agora a gente faz nosso último intervalo e volta com mais Edgar Scandurra, e tem Mundo Paralelo na volta. Até já! Cultura Livre. Cultura Livre, de volta, nosso último bloco com Edgar Scandurra. E agora tem hora da nossa pergunta do chat, que você participa no dia da transmissão, tá? E aí a gente sempre, é bom se inscrever no nosso canal do YouTube, que aí você fica sabendo quando a gente está ao vivo e aí você pode participar. Ai, que difícil. Vamos lá, deixa eu ver aqui, qual pergunta eu vou escolher. Bom, a Priscila Maria está perguntando se está em seus planos um novo disco solo. Sim, sim. Oi, Priscila, tudo bem? Tem, sempre, um disco é sempre uma meta, né? Sempre um projeto, a ideia de gravar, né? Sempre tem. Tem um disco do Ira também que está aí para ser feito, né? Em fase de composição ainda. E eu acho que brevemente vão surgir novas músicas aí para fazer um trabalho, né? Um registro. Vamos aguardar. Veremos. E o Ricardo Alves Batista, ele falou, eu quero saber como é para você saber que as suas músicas ainda continuam atuais na sociedade e importantes para a atual geração. Então, qual é o nome dele, Ricardo?
Ricardo. Então, Ricardo, eu acho que isso aí é o maior prêmio que tem para um artista, é você perceber que sua música não está datada, né? É isso que faz a gente poder fazer um disco, comemorar um disco que foi feito há 30 anos e não ficar com nenhum torcicolo cultural de ficar olhando para trás o tempo todo, né? Então, a gente sente ele com um vigor, ainda com uma mensagem ainda viva, né, para as pessoas. Esse eu acho que é o grande desafio de todo artista, assim, é que sua música e sua arte não fique restrita a uma época, né, a um tempo. Tipo, os anos 80 são maravilhosos, mas eles têm essa peste anos 80 que é difícil você quebrar. Então, quando eu consigo fazer uma música naquela geração, naquela época, e ela ter sentido hoje, sim, é uma vitória, assim, uma conquista que... Você pensava nisso? Eu prezo muito. Pensava muito, assim. Eu achava que a música tinha que ser atemporal, que a minha música tinha que ser atemporal. Então eu procurava sempre... É muito difícil uma letra minha falar sobre alguma coisa, algum episódio, algum acontecimento histórico, assim, sabe? Que leve aquela música a uma determinada época da vida, um ano, um tempo assim. Então, são valores e sentimentos que vão sempre estar presentes na vida das pessoas. Então, enquanto ela estiver viva, esse para mim é o meu maior retorno que eu tenho das minhas músicas, é quando eu percebo que elas ainda dizem coisas para as pessoas. Obrigada pelas perguntas e pelas participações. E agora tem o nosso Mundo Paralelo de hoje, e a gente foi descobrir o que faz o guitarrista do Garotas Suecas quando ele não está no palco. Hoje eu vim até a PUC, porque eu estava com saudade dos meus tempos de estudante. Brincadeira. Hoje eu vim conhecer o mundo paralelo do guitarrista do Garotas Suecas, aqui na PUC. Vamos? Bem-vindo ao mundo paralelo do Tomás Pauliello. Ai, que rima! Eu fiz pra isso. Você estava esperando esse dia chegar, não é? Sim. Bom, eu estou aqui hoje com um professor, tá? E não aquele que vocês já viram no Cultura Livre, aquele lá é um outro cara, esse aqui é o professor. Isso. Saiba que vou sempre te apoiar. Da onde veio esse lado, professor? Então, eu acho que veio um pouco por causa da música. Na verdade, quando eu estava na faculdade, fiz faculdade aqui, aliás, também na PUC. Quando eu estava no curso que eu comecei a tocar, comecei a fazer alguns saraus aqui, aí depois fui para cena barzinhos e tal, e a carreira foi indo. E eu pensava em fazer uma coisa me formando, eu tive o maior desespero para saber o que eu ia fazer depois que eu me formasse, né? Uma das coisas era a música, em relações internacionais. E outra coisa que eu ia fazer eu não sabia. E um pouco eu fui para o mestrado porque eu achava que dava para encaixar na agenda de músico, não tinha aula todo dia, eu conseguia viajar, era uma época que a gente estava fazendo muito turnê fora do Brasil, então eu achei que dava para encaixar. E, na verdade, fui entrando na carreira acadêmica um pouco por contrabando, assim, para poder encaixar com a música, e fui emplacando, depois fui para o doutorado, até que eu comecei a dar aula. Qual que é a sua tese de doutorado? A minha tese de doutorado é sobre empresas militares privadas. A área que eu estudo é segurança internacional e conflitos, é a minha área de pesquisa, que não é a área que eu dou aula necessariamente. Hoje eu estava dando aula de política externa brasileira, que é a área para a qual eu passei no concurso aqui na PUC. Essa ideia liberal de política externa, que depois ficou famosa com o Woodrow Wilson, já começa a ser implementada pelos Estados Unidos desde antes disso. O soldado só pode alvejar outro soldado. O resto são civis. E como é que é a grade? Assim, você vem todo dia? Como funciona? Esse semestre eu tentei concentrar todas as minhas aulas em poucos dias. Então eu venho aqui na PUC segunda, terça e quarta. Mas deixo livre, tento deixar quinta e sexta, principalmente que são os dias que tem mais show, para ficar mais tranquilo, poder viajar também. E você começou a fazer isso um pouco pela música? A música era a sua prioridade? Sim. E ainda é? Não, são iguais. Acho que são iguais, Eu acho que eu gasto muito mais tempo, na verdade, dando aula do que com a música, em geral. Durante uma época, eu acho que a música me dava muito mais realização. E eu fui também, aos poucos, aprendendo a tirar a realização disso aqui. Acho que todos, converso com qualquer professor, todos são muito realizados, né? Uma coisa muito gostosa de fazer e tal. Então eu gosto muito do mundo paralelo, assim, de pular de um lugar para o outro. E você é bem jovem, né? Você é mais novo que eu, acho, não? Eu tenho 33. Você é bem jovem para ser doutor e para ser professor de... Eu fui fazendo
Direto. E a vai no relação show. com os alunos, como é? Porque eles são Os alunos próximos. eles são mais jovens Tô me ainda. achando né? jovem, Tô me achando, fingindo que a gente Sempre é é jovem. um choque. Assim, eu conto pra eles que eu lembro quando eu comecei a baixar música na internet. Eles falam, nossa, professor, como você é velho. Eu falo, não. Mas eles sabem que você tem assim. banda. Sabem super. Vários já foram no show. Eles acompanham, aparecem, perguntam da banda. Tenho sempre aluno músico que eu me reconheço muito. Me lembro da minha época que eu era aluno de Relações Internacionais e guitarrista. E sempre vem perguntar, querem dicas, às vezes mandam um demo para eu ouvir, para ver se dá alguma força e tal. É muito legal. Entre ser professor e ser guitarrista de uma banda, tem além do palco, né? Porque é um certo palco que o professor fica. É muito palco. Logo que eu entrei aqui, eu peguei uns cursos que eram do Departamento de Relações Internacionais, mas para a turma de comunicação, um para a turma de turismo. O que eu vou falar para eles? Eu, uma professora mais velha, que me recebeu, que já foi minha professora aqui, era super mestre, me ajudou muito. Ela falou, Tomás, se você tem experiência de palco, você se vira lá, fica na frente, é isso, eles vão querer conversar com você, fala sobre assuntos, coisas que interessem. E foi super assim, me impressiona até. Eu acho o professor mais assustador do que o palco no meu caso, porque eu tenho banda, né? Eu tenho mais 3 pessoas da minha gangue ali junto comigo. Tem uma guitarra na frente para se proteger, assim, né? Se jogarem tomate. Na aula você fica muito exposto, são 4 horas você falando sozinho, se expondo. Claro, você está resguardado pelos livros, pelas leituras, pelos seus materiais também, mas em geral é muita exposição, você. Muito. E os alunos muito tempo prestando atenção em tudo, né? Tudo de você, tudo que você faz, roupa e tal. Parece muito show, parece assim, até essas preocupações de como você vai se portar, como você vai se vestir, é um pouco uma... E tem isso, né, que é diferente o jeito que você se veste. de professor. Tem o figurino de professor e o figurino de guitarrista. Obrigada, professor doutor. Você já teve mundos paralelos, Edgar? Você já teve outras profissões? Não. Já nasci tocando, nunca. Eu tentei trabalhar em laboratório, fazer exame de sangue, essas coisas. Eu repeti de ano uma vez no segundo colegial, né? Aí meus pais falaram, você é vagabundo, você vai ter que trabalhar, porque a gente achava que você tinha nota boa, a gente foi ver teu boletim, estava horrível, né? Você vai entrar e vai fazer um curso técnico. Daí eu fiz um curso técnico de laboratório. E eu ia trabalhar com isso daí, assim, de fazer exames, coleta. Nossa, Edgar. Ele tem uma música chamada Mundo Paralelo. Tá vendo? É verdade, tem a música do Pequeno Cidadão. Tem a música do Pequeno Mundo Cidadão, Paralelo. que chama Mundo Paralelo. A gente podia usar de isso vinheta aí. do nosso quadro já. Boa, Dani, pensando em tudo. Bom, queria agradecer super, obrigada, gente, foi demais. Passou super rápido, nem vi esses 30 anos, brincadeira, os 30 anos foram mais. Mas esse programa passou rápido. E, bom, tem a nossa faixa bônus, que você pode conferir depois. E para encerrar, vou me entregar como nunca. Um beijo, até semana que vem. Bom, essa música, Como Culto de Amor e Abraços e Brigas, é uma parceria minha com a Tassiana. Então, como o Daniel também, uma parceria nossa, né?
luz.